É muito difícil dizer quem ganhou este debate de hoje, o último, por sinal, para as eleições presidenciais de 3 de novembro nos Estados Unidos. Se o Biden ou Trump, é que eles conduzem duas poderosas máquinas de publicidade e propaganda, cada uma se entrincheirando para ver quem vai puxar mais brasa para a sua sardinha. De qualquer maneira, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões, a julgar pela experiência na observação dos fatos políticos. A primeira delas é de que realmente não houve um ganhador absoluto, não é? Eu concordaria com a maioria dos observadores de que houve um empate, mas com uma leve vantagem para o Trump, que, aliás, foi uma observação muito bem feita por um dos estudantes convocado pela Globo News para examinar e analisar aquele debate. A Globo News, aliás, teve uma excelente ideia de chamar os estudantes de Relações Internacionais das diversas universidades brasileiras para também darem ali o seu pitaco e confrontou aquelas opiniões com os bambas lá da comunicação e de análise internacional, o Guga Chakra, o Demetrio Magnoli, a Sandra Coutinho e a correspondente nos Estados Unidos. E aí eles deram ali a sua opinião também, que foram consideradas, e opinião, por sinal, muito bem concatenadas. E um desses estudantes chegou à conclusão de que o Trump ganhou por leve vantagem, com a posição com a qual eu concordo. E a maioria desses estudantes também são de opinião de que o debate realmente foi um empate. Mas da Globo News a gente vai para a CNN, não a CNN Brasil, mas a CNN Internacional, esta sim, a poderosíssima, aquela potência que reúne o complexo não apenas midiático, mas financeiro, industrial e militar dos Estados Unidos. A CNN costuma dar aquelas suas pesquisas feitas ali na hora, através do telefone, para dizer quem ganhou e quem não ganhou o debate. Mas ali, a CNN, eu também fui lá no New York Times e outros órgãos da imprensa americana, todos eles calaram sobre o resultado dessa pesquisa junto ao público. E aí eu me recordei do fato que ocorreu lá ali na Bolívia, quando a ditadura, tentando encobertar a tendência do eleitorado, atrasou até o último momento possível a divulgação das pesquisas de boca de urna que deu a vitória do candidato oposicionista apoiado pelo Evo Morales. E aí a CNN se limitou, assim como os outros órgãos da imprensa, a dizer, a ver, a avaliar os temas dos debates. Sua conclusão: diz que o debate teve mais substância, mas ainda cheio de fúrias e falsidades. O Trump, segundo a mesma CNN, teve uma atuação mais contida, mas sem ter aquelas condições de alterar a trajetória da corrida, a corrida pelos argumentos e não a corrida propriamente eleitoral, que só ocorrerá no dia 3 de novembro. E aí me veio também a lembrança de outra correspondente lá da Globo News, dizendo que aquele debate foi praticamente inútil para 47 milhões dos eleitores, o que significa um total de 1/3 do eleitorado americano que já votou para a eleição. Então, e aí? Esse pessoal não foi influenciado pelo debate. O New York Times, que também faz oposição ferrenha ao Trump, foi na mesma linha da CNN, dizendo que Trump e Biden apresentaram visões extremamente diferentes em relação à América, ou seja, os Estados Unidos.
O debate foi mais calmo, mas, mesmo assim, houve, né, aquela tradicional linha de ataque. Não houve falta de ataques, como diz o jornal. Agora, o nosso Folha de São Paulo foi mais além. Ele disse que quem ganhou o debate foi a mediadora. Em debate mais calmo, diz aqui o noticiário da Folha, a mídia diz que Cristina Welker ganhou. E aqui a gente tem aí, né, a mediadora, não é? Uma moça bonita, não é? Que se considera negra, né? E por isso também teve um papel destacado, né, entre aqueles dois brancões que disputam a eleição nos Estados Unidos para a presidência da República. E os maiores elogios acabaram sendo para a mediadora, que está colocada ali na foto acima, pelo levantamento do site Mediate, com a reação de outros jornalistas americanos sob o título Kristen Welker ganhou o debate. Estou com inveja, disse o mediador do primeiro debate, Chris Wallace, ao New York Times. Agora, me chamou também a atenção a ausência completa da América Latina, dos países da América Latina, daquele debate crucial para os americanos que vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. É que, olha, a América Latina pode até não interessar muito o eleitor comum americano, mas em termos de geoestratégia e geopolítica, a América Latina é fundamental nesse momento em que os Estados Unidos estão brigando com a China, não é? E a China também, de seu lado, influenciando e penetrando violentamente em termos de ideias e de ajuda financeira e tecnológica, inclusive, tanto na América Latina quanto na África e na própria Europa. O mesmo acontecendo com a Rússia e o próprio Irã, que também resolveu lá dar o seu pitaco na situação, principalmente da Venezuela. Então é importante, né, em termos estratégicos, a situação da América Latina, agora que essa eleição da Bolívia veio demonstrar qual é a tendência de se contrapor à onda direitista que invadiu os vários países da América Latina nos últimos 4 ou 5 anos. E aí vem também eleições decisivas e com forte influência também da esquerda, seja no Equador, no Chile e na Colômbia, não é? A Colômbia, sim, que é muito importante para os Estados Unidos. Isso sem falar no Brasil, não é? Na eleição de 2022, aqui no Brasil, que vai decidir se mantém ou afasta o Bolsonaro.